Fome, luz e paz. Capítulo 5. A simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro. Você já foi visitar uma cidade sem um guia? Se isso aconteceu, com certeza você conheceu muito pouco sobre aquela cidade. Experimente voltar ao local com um guia que conheça cada detalhe do território. Você verá que sua impressão do local será totalmente diferente. Na verdade, parecerá que você nunca foi àquela cidade. Ruas, costumes, hábitos, histórias, uma nova perspectiva do lugar se abrirá por causa do guia que estará com você. Muitos tentam viver a vida cristã sem o guia. Não percebem que estão perdendo a riqueza do reino de Deus. Jesus nos deu o Espírito Santo como guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. Esse guia é um privilégio exclusivo para aqueles que são filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Uma das formas do Espírito Santo guiar-nos é por meio do que chamamos de testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito Santo testifica não com a nossa alma ou nosso corpo, mas com o nosso espírito humano. A maioria de nós não ouviu uma voz audível externa, nem viu anjos para ter a certeza de que é filho de Deus. Temos a certeza de que somos filhos de Deus por causa desse testemunho em nosso íntimo. Observe que ser filho de Deus é uma das verdades mais importantes da fé cristã, e não a recebemos por meios espetaculares, mas por uma convicção simples e silenciosa, porém inconfundível em nosso interior. Não é difícil imaginar porque o Espírito Santo se utiliza do testemunho interior para nos conduzir. Suponha que um pai e um filho estão conversando sentados no sofá dentro de casa. Num certo momento de conversa, o filho pede um conselho ao pai sobre uma área de sua vida. Agora imagine essa cena. O pai imediatamente responde: "Eu tenho sim um conselho para lhe dar." Contudo, ao invés de aconselhá-lo dali mesmo, ele se levanta do sofá, posiciona-se fora da casa, bem no meio do quintal, e então começa a gritar o conselho para o filho que ficou sentado no sofá. Uma atitude dessa não faz sentido algum, concorda? Isso não faz sentido no campo natural, como também não faz sentido no campo espiritual. Por que então temos tanta expectativa de que o pai vai gritar do lado de fora, para que nossos ouvidos físicos ouçam, sendo que ele mora do lado de dentro? O pai fala conosco do lugar onde ele habita, pelo testemunho interior. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Se sabemos que somos filhos pelo testemunho interior, por que não esperamos que Deus nos dirija em tantas outras coisas por essa mesma maneira? O nosso maior problema tem sido não saber identificar o testemunho interior. Talvez nós já lemos acerca dele e, inclusive, concordamos que podemos ser guiados em todas as áreas por meio dele. Mas, afinal de contas, o que é testemunho interior? Como fazemos para identificá-lo? A fome, a luz e a paz serão nossos professoras. Fome, luz e paz. O testemunho interior é para o nosso espírito como a fome é para o nosso corpo. Não ouvimos uma voz, não vemos um anjo ou um sinal, mas sabemos que é hora de comer. De forma silenciosa, a fome é percebida. Não sabemos explicar ao certo como, mas ela está ali, avisando-nos que é tempo de comer. No testemunho interior, não ouvimos uma voz, nem ficamos arrepiados no corpo, mas percebemos também de maneira silenciosa que devemos fazer algo ou não. Por negligenciar isso, muitos crentes estão perdendo a direção de Deus. Como disse o irmão Kenneth Hagin, querendo o espetacular, muitos têm perdido as direções de Deus. Quantos dizem não serem guiados pelo Espírito,
mas por dentro tem uma direção, uma percepção, um alerta. O que acontece é que elas não obedecem essa direção porque não entendem essa fome em seu espírito como a maneira que Deus tem de nos dirigir. Atropelam os direcionamentos divinos porque criaram uma ilusão a respeito da maneira como Deus fala. O ativismo e a rotina diária têm levado as pessoas a se distanciarem do lugar secreto da oração e assim terem mais dificuldade de discernir o testemunho interior. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha toda o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, verso 27. Nesse testemunho interno, Deus usa o espírito do homem como luz. A luz precisa estar num lugar de destaque em nossas vidas. Ela não pode estar escondida. Mateus capítulo 5, verso 15. Ou seja, nosso espírito deve sempre reinar sobre nossa alma e nosso corpo, destacando-se e dominando nossas atitudes e condutas. O testemunho interior é como luz em nosso interior. A luz não é barulhenta e alarmante. Ao ligar a luz no seu quarto, ela não grita: ali está o armário. Veja, eis que lhe apresento a cama. Antes, pela luz, você discerne a localização de cada item naquele cômodo. Por meio da luz silenciosa em seu interior, você poderá discernir o que é da sua carne e o que é de Deus. Em oração, vamos perceber as direções simplesmente porque uma luz se acendeu dentro de nós. Não saberemos explicar como, mas o que precisa ser feito ficará claro. Permita-nos repetir: não perca a direção divina por esperar ver do lado de fora o que Deus está fazendo por dentro. Não jogue trevas onde Deus já iluminou. O testemunho interior gera uma profunda convicção, uma certeza em nosso íntimo. Essa convicção traz consigo uma paz que excede todo entendimento. Essa paz se torna um árbitro, uma espécie de juiz que decide o que fica e o que sai do campo da nossa vida. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses 3, verso 15. A paz de Deus em nós precisa reinar e decidir as questões de nosso interior. Ela precisa ser a resposta de todas as perguntas que se levantam em nossa mente. Podemos ter medos e inseguranças na alma, mas em nosso íntimo deve ser percebida uma paz que excede todo entendimento. Aí sim saberemos que estamos na direção de Deus. Quando começamos o nosso ministério de ensino em 2008, tínhamos uma direção em nosso íntimo: sair de nossos empregos e nos dedicar integralmente ao ministério. Nossa alma gritou por perder aquela estabilidade financeira, mas por dentro havia uma paz inconfundível e isso bastou para que dessemos um passo de fé em obediência. Hoje, com mais de 12 anos de ministério, vivenciamos tantos milagres de provisão financeira que só nos resta glorificar aquele que nos dirige em tudo. Deixe essa paz lhe mostrar os tempos de Deus em sua vida. Salomão disse em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Após dizer isso, Salomão lista uma série de tempos diferentes que a existência humana possui. Discernir esses tempos é fundamental para andar em obediência a Deus. Cada um de nós está em um tempo específico da caminhada, por isso, muito cuidado ao comparar seu tempo com os daqueles que estão perto de você. Tempos não são uniformizados. Pessoas diferentes têm exigências diferentes. Quando Jesus estava no anonimato, João Batista atraía multidões, mas quando foi tempo do ministério público de Jesus, João Batista soube que era tempo dele diminuir. Qual é o tempo de Deus na sua vida? Você tem paz para permanecer nesse namoro ou é tempo de ficar solteiro? É tempo de continuar trabalhando tanto ou será que Deus tem inclinado você a estudar mais? Já está na hora de você exercer seu ministério ou você ainda deve se preparar para cumprir o seu chamado? Será que esse é o momento de se dedicar tanto ao trabalho e aos estudos ou você deveria separar mais tempo para a sua família? Não precisamos dizer qual é o tempo de Deus na sua vida porque você sabe. Se ainda não tiver certeza, acalme um pouco a sua alma e busque a Deus. Aquiete-se e logo perceberá a estação divina para esse momento da sua vida. À medida que andamos com Deus,
passamos a perceber coisas no nosso íntimo por meio do testemunho interior. Não são coisas que nossa mente conhece. Esse saber não chegou por meio dela, e sim pelo nosso espírito. Pode não ser lógico para sua mente, mas haverá paz no seu interior. O nosso espírito capta as informações do Espírito Santo, pois ambos residem na mesma casa. Não fique procurando do lado de fora a direção que você já recebeu pelo testemunho do Espírito no seu interior.